Fala pessoal, Rafael Nascimento aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo para vocês. No último vídeo que eu postei no canal, estava participando do campeonato da Floyd Cup. Acabamos ficando em 27º colocado, ganhamos um desconto de 30%, no qual fizemos a aquisição de um plano de dólar, né, o S250 se eu não me engano. Bom, aqui nesse dia de hoje, né, eu estou operando num exame Floyd 15, que é provindo de um sorteio que eu ganhei na Floyd Trading. Esse plano me permite operar 15 contratos, mini contratos, né, tanto de dólar quanto de índice, porém a margem dele é mais voltada para o índice do que para dólar. Então eu optei por estar operando aí no mini índice. Estamos aí com 2 minutos, né, o gráfico de 2 minutos. Plotei aí no gráfico para vocês verem qual o tempo gráfico eu estou operando. Tem operações para 5 minutos e no tempo gráfico de 2 minutos. E hoje nós vamos ver exatamente uma operação baseada no 2 minutos e uma operação baseada nos 5 minutos. Traçamos aí Fibonacci e temos aí também traçado, né, é um indicador, mas temos aí no gráfico as regiões de 1%, 2% e 3%, né, são regiões interessantes, mas o nosso operacional aqui está baseado basicamente em Fibonacci, suporte, resistência e contexto, né, do gráfico, contexto do mercado, né. Nesse momento, né, sai a notícia de inflação nos Estados Unidos, 10,5, mercado entrou em leilão e por incrível que pareça eu fiquei sem saber por que tinha entrado em leilão, mas depois eu, né, vou dar uma olhada, porque já tinha imaginado, entrou em leilão, saiu alguma informação, alguma notícia, alguma coisa, né, que abalou aí o mercado. Olha esse gap no 2 minutos, né, após a abertura do leilão. No gráfico de 5 minutos, temos ali uma super barra positiva. Então ali 10,5, inflação e tal, informações da notícia. Então aí já temos ele, né, passando aí, ultrapassando a região dos 61% do Fibonacci, mínima e máxima do dia. Nós temos também aí, nesse gráfico de 2 minutos, né, como ele está passando essa região do 61%, então ele já desvirtuou aquela tendência que estava de baixa, né, pelo menos a princípio, até porque como ele dá uma sequência maior nessa subida, né, ele vai buscar aquela região do 1%, né, quase, né, perto da abertura do dia, né, da máxima do dia também. Então ele meio que desvirtuou aquela tendência, porém, baseado nisso e nesse super candle, né, comprador, eu aguardo aí, né, ele me dá uma entrada, e lembrando que ele está dentro da região do Fibonacci ali, né, entre 50 e 30 e 61 nesse momento, e como ele está vindo de cima para baixo, então ele está entre o 38 e os 50%. Esse candle aí, se ele fechar vermelho, eu vou posicionar uma venda, e se ele fechar positivo, eu vou posicionar uma compra, que na verdade é o mais interessante de se fazer nesse cenário, tendo em vista a força compradora. Então, posicionei uma compra, porém, ele acabou avançando mais rápido do que eu, e aí fiquei de fora, mas ainda assim coloquei assim mesmo a operação, botei 3 contratos nesta operação, para adicionar mais 3 contratos, caso ele rompa, né, ali ele passe dos 100 pontos, né, e como eu entrei com 3 contratos iniciais, eu botei 2 contratos para finalizar com 100 pontos, que daria R$40. E nesse momento ele pegou ali, adicionou também, né, ele já pegou a parcial de 2 contratos e já adicionou mais 3, chamamos de piramidada. E ele foi lá no segundo alvo, porém quase não liquida, né? Ainda bem que ele liquidou, né, o segundo alvo. Já estava dando ali um resultado de R$122, né? Nesse momento eu zerei mais um contrato, porque se ele voltasse eu não estaria com a mão pesada, vamos dizer assim. E nesse momento, né, bate aquele arrependimento de não ter zerado a operação, né, ou então pelo menos ter tirado mais um contrato, mas enfim, né, faz parte, e a gente está aí para isso, né, disposto ao risco para poder colher algum fruto. E nesse momento o mercado voltou para a região do Fibo, né, eu tive que ajustar o meu stop, porque apesar de estar numa região aparentemente técnica, eu vou ter que fazer novamente um reajuste nele, né, para proteger essa operação.
considerando que, né, ele ainda vai buscar a máxima do dia, né? Essa foi a ideia, né? Agora, essa região, se a gente for perceber, tem tá tendo muita briga, né? Você pode perceber que tem um lado comprador forte e um lado vendedor. E nesse cenário dos 5 minutos, ele está fazendo um pivô, né? Pode ser um pivô para continuar subindo, né? Ou podemos, como muitos chamam, né? Ele está fazendo um pullback. E nesse momento eu ajustei o stop loss ali, também região técnica. Que agora, né, se ele, né, for buscar a máxima, né, a máxima do dia, considerando que ele fez um pullback no 38, né, considerando o cenário de 5 minutos, a gente tem agora uma possível sequência para subir e buscar a máxima do dia. Pelo menos essa era a ideia, né, o pensamento para esse operacional aí, para essa operação. Bom, como ele formou um candle positivo, coloquei mais uma ordem de 2 contratos para adicionar no rompimento desse candle. Né? Porém, como esse candle que está no momento em execução, ele não fecha, ele não rompe, né? Então eu acabo decidindo tirar essa compra, né, de mais 2 contratos. E aí nesse próximo candle a gente tem o que? Ele rompendo essa região, esse preço, né? Eu teria adicionado mais 2 contratos, porém ele não segue, né, para cima, né? Se bem que não foi. Foi agora. Pronto, foi agora. Teria adicionado mais 2 contratos. Como ele fechou positivo, eu coloquei, né, posicionei ali mais 2 contratos acima dele, né? E caso ele rompa, ele vai lá pegar a nossa entrada. Porém tem bastante pivôzinho dos candles anteriores ali, né? Candles que são pontos de parada. Então acaba que o preço tende a segurar naqueles preços. Olha só essa esticada que ele deu ali, mas não conseguiu pegar a minha primeira parcial. A primeira não, né? Aquela parcial dos 2 que eu adicionei ali, 100 pontos apenas. E aí ele acabou voltando aí, né? E agora o risco está maior, né? O risco da operação está maior. Temos ali posicionado ali o stop loss abaixo dos 50% e o outro lá continua abaixo dos 61%, seguindo esse cenário aí. Então a gente tem esse candle. Se ele seguir para baixo ali e pegar o stop, eu considero já zerar. Já está considerando zerar a operação. Mas como ele inverte, né, a força compradora vem com força, faz esse candle fechar praticamente próximo da máxima dele, né? Então eu considero manter a operação, né? Considerei aí nesse momento, vou esperar e ver o que ele vai dar. Nesse momento ele tende a vir, ó, esticando, quase pega ali a parcial, né? Aquela parcial dos 2 contratos. E nesse momento, se esse candle fechasse vermelho, eu ia zerar a operação. Porém, como ele ainda fechou verde, apesar de ser praticamente quase um doji, né? Eu mantive ali a operação porque ele fechou verde. Então, nesse próximo candle, olha o que acontece, né? Ele vem aqui, consegue romper e vem buscar a nossa primeira parcial. Já ajusto ali o stop loss e nesse momento eu zero a operação porque ele não poderia fazer aquele movimento, né? Apesar que ele pode tudo, né? Mas no meu entendimento não poderia estar fazendo aquela volta praticamente toda, né, do candle. E nesse momento ele segue praticamente sem mim, né? E aí ele vai buscar ali, né, aquele topo anterior que ele tinha formado, não consegue força suficiente para ir naquele topo, né, do 1% onde ele chegou a atingir. Eu vou dar uma olhada ali nos 5 minutos e também vou dar uma olhada no dólar para ver se não tem alguma operação. Olha só como está nos 5 minutos. O candle anterior ele não fechou acima daquele martelo invertido. Isso é interessante, né? Um ponto que eu já considerei. E esse candle aí a gente vai aguardar o fechamento dele. Então eu vou dar uma olhada no dólar. A gente vê aqui, né, como está o dólar. O dólar veio abrindo forte alta, né? Voltou bonito e agora estava ali também na retração, na possibilidade de até fazer uma compra, até tinha pensado ali, mas acabei não fazendo. E olha só como está o índice, coisa linda, olha só, coisa linda. Posicionei a venda, 2 contratos, né, alvo de 100 pontos e 400 pontos. E aí ele quase já pegou, né, a primeira parcial, já protejo a operação e ele já rapidamente pegou aí o nosso segundo alvo, né? E nesse próprio candle ali teria dado 900 pontos. Muito mais do que a gente tinha pensado antes. Então pessoal, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!